Olá, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui conosco no canal Fé. Cast. E eu sou o Taicir. E eu sou o Felipe. E nós falamos diretamente de Garopaba. Fécast é um canal para quem tem fé. Se você tem fé, então você está no canal certo. Nós estamos aqui hoje com o pastor Felipe. Felipe, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Qual é a palavra que o irmão trouxe para a gente compartilhar com os nossos telespectadores nessa manhã, Felipe? Bom, pastor, hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo de número 30 ao 37. Show de bola. Uma parábola. É uma parábola. Nós estamos iniciando uma série de vídeos que vão tratar de parábolas de Jesus. Todas elas são ensinamentos maravilhosos e hoje não vai ser diferente. Beleza? Eu tenho aberto aqui já na minha Bíblia. Lucas capítulo 10, versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo ao homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Que parábola maravilhosa, que ensinamento tremendo que nós temos aqui, Felipe. Verdade. O que tu pode nos explicar a respeito dessa parábola? Bom, pastor, a gente sabe que o Evangelho de Lucas é um evangelho abrangente, um evangelho que traz muitas parábolas. Que são parábolas, são figuras alegóricas, comparações que trazem verdades. É uma historinha para ilustrar melhor, explicando melhor um certo tema. Isso, exatamente. E a gente percebe que Jesus usava muito dessa linguagem com as pessoas. E é interessante que nós vemos aqui nesse texto, nessa parábola, que já começa já com um texto, com um título autoexplicativo. Autoexplicativo, né? Ele diz: o bom samaritano. A gente sabe, que os samaritanos eram um povo rejeitado, excluído, tinha uma religião diferente dos judeus. Era uma miscigenação de cultos, de religiões. E a gente vê, talvez em outro momento a gente possa explicar melhor sobre os samaritanos. Mas só para você entender, João capítulo 4 conta mais ou menos com alguns detalhes sobre essa situação, que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas é interessante que o título já diz: o bom samaritano, quer dizer, o caráter está vindo à frente de uma classe, da classe que ele pertencia. Então era isso que Jesus estava dizendo, era isso que Jesus estava falando, que a bondade, a compaixão, o amor, ele nasce no coração de pessoas e não só de pessoas religiosas. E é interessante esse texto aqui, pastor, porque a gente começa a ver que Jesus vai discorrendo a uma pergunta que foi feita para ele, ele vai discorrendo uma parábola extraordinária. Ele fala que um homem foi assaltado, foi espancado, foi ferido, e eu digo para você que às vezes essa parábola que ela está dizendo sobre feridas que a gente tem na vida, de angústia, de ansiedade, depressão, de situações difíceis que a gente vive, de abandono, de frustração, e de coisas que acontecem na nossa vida que a gente se sente ferido, machucado. Quantas pessoas que estão me assistindo hoje
que o salteador, né, feriu você, né? De alguma forma, a maldade de muitas pessoas, as coisas que ocorreram te feriram, te machucaram. E isso é interessante, porque Jesus, ele se importa com as tuas feridas. Né, pastor? Amém, amém. E não necessariamente uma ferida no teu físico, né, pastor? Uma ferida na alma, às vezes uma depressão profunda, uma angústia, Sim. uma ansiedade. Sim. Né? São coisas inerentes do ser humano. E um vazio, algo assim que vai te marcando por dias. Teve vários textos bíblicos que Jesus chegou e pessoas que estavam há 38 anos à beira de um tanque. E Jesus, a Bíblia diz assim, sabendo Jesus quanto tempo que ele estava lá, às vezes Jesus sabe quanto tempo você está com essa ferida, quanto tempo você está com esse vazio, quanto tempo você está passando por essa situação. Mas tem uma solução. O interessante dessa parábola que eu começo a entender é que o sacerdote e o levita passam de largo. Né? E aqui, resumindo para você que tá em casa, né, nós que estamos aqui num ambiente abençoado espiritual, dizer para você que às vezes a religião, a casca da religiosidade, ela apenas é uma casca e não tem um amor, né? É uma essência do amor. E Jesus, ele vai aquém, ele vai além da religião. Ou seja, Jesus vem na contramão de toda essa religiosidade, não é, pastor? Essa religiosidade que é preconceituosa, porque a verdadeira religião, disse Pedro, né? Que é a pura, imaculada religião, é aquela que faz a obra, que faz obra social, que ajuda, se importar com as viúvas, com os órfãos, né, pastor? Essa é a verdadeira religião. Querido, se você se identifica de alguma forma com esse tipo de abordagem que muitas vezes, erroneamente, um membro da igreja, um pastor, ou seja, alguém que representa Jesus possa ter te ferido ou passado de largo e não ter estendido a mão, esses caras não necessariamente representam o Jesus bíblico, não representam verdadeiramente o Evangelho de Cristo. É isso que Jesus está querendo nos ensinar, a não ficar também com o nosso coração fechado para o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Cristo que salva, cura, que prensa as suas feridas. Amém? E é interessante, né? Porque a gente percebe que muitas pessoas saem feridas, né? Por causa da religião, por causa da religiosidade. E não é só a religião cristã, mas outras religiosidades que não trazem realmente a essência do amor em Cristo, não trazem a essência da paz que o Senhor nos dá. E eu vou dizer para vocês que o que eu achei interessante aqui foi que o bom samaritano teve uma íntima compaixão. Ele teve íntima compaixão, ele se colocou, porque a palavra misericórdia é colocar o miserável no coração. Né? É colocar o miserável no coração. E é isso que... Se colocar no papel do cara que está sofrendo. E engraçado, Felipe, que este termo que tu usou para expressar, que aliás a Bíblia usa para manifestar o sentimento desse cara, íntima compaixão, a gente vê em várias passagens nos 4 evangelhos, citando Jesus, né, que ele se moveu de íntima compaixão. Então, isso que identificou o samaritano como bom, esse sentimento de Cristo nele, de se colocar no lugar daquele que está sofrendo e estender a mão. E é interessante o menor versículo bíblico, né, que é Jesus chorou, foi justamente por isso, essa íntima compaixão que é real, esse sentimento de Cristo. O próprio Paulo diz que tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? Esse sentimento de íntima compaixão, esse sentimento de amor, né? E é interessante também a gente notar nesse texto, nessa parábola, que esse homem ele se colocou à disposição, e a Bíblia diz que ele colocou azeite e vinho, né? E a palavra azeite na Bíblia, talvez para você que não sabe, o símbolo do Espírito Santo é azeite, né? Vinho, alegria. Então vem alguém com íntima compaixão trazendo alegria e o Espírito Santo. Né? É isso que Deus quer trazer para você que está me ouvindo, você que está ferido, está machucado.
Às vezes a religião ela vai passar de largo, mas Jesus não. Jesus quer te ajudar, quer colocar azeite na tua ferida, quer colocar vinho, quer te dar alegria de verdade, paz de verdade, né? E o mais interessante é que a gente vê muitas pessoas, né, como o senhor já teve experiência também, e eu já tive, de lidar com pessoas que o mundo acabou batendo nelas de uma forma que elas não levantassem mais, né? E são pessoas que às vezes têm até um certo preconceito com a gente mesmo, porque vai criando, feridas, né? Vai criando uma casca, uma resistência, vai endurecendo o coração. E a gente chega, se aproxima, senta e tem aquela íntima compaixão, e a pessoa começa a se abrir, começa a mostrar que realmente, né, estava com aquela ferida, né, que precisa ser curada, precisa ser sarada. Porque a pessoa que já apanhou tanto, ela fica com medo, vai querendo se proteger, né? Sim. Só que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E o mais interessante, para você entender, que nós não estamos aqui falando contra a igreja, contra as congregações, ministérios, ao contrário disso. Nós devemos, como servo de Deus, ter uma estalagem, um lugar, né, para deixar. Um aprisco, né? Então, você precisa procurar um grupo de pessoas que tenham um propósito com Deus, que tenham uma vida com Deus, e ele deixou lá essa pessoa, né? Amém. Deixou a igreja de Cristo, né? Ele disse sobre a minha igreja. Ele fala para Pedro, né? Sobre esta palavra edificarei a minha igreja. Então, a igreja não é do pastor Felipe, não é do pastor Taicir, a igreja é de Cristo. E nós estamos de portas abertas para poder lhe abraçar e prensar as suas feridas, queridos. O pastor Felipe, qual é a congregação que o pastor representa? Pastor, eu sou pastor da igreja evangélica Fire, né, mas é a igreja de Cristo. Amém. E todos serão bem-vindos, né? Vocês já são meus convidados também para participar dos cultos lá. Vou convidar o pastor para ir lá trazer uma palavra para nós. Glória! Né? O André também, deixando daqui o abraço para o irmão André, que é uma bênção, que é o âncora desse programa. Que Deus abençoe e dizer que vocês são muito bonitos. É Jesus brilhando em nós, né? Aqui, né? Queridos, antes de nós encerrarmos, eu queria só chamar a atenção para um fato bem interessante. Esse papo todo de Jesus com esse camarada, que era um mestre da lei, começa com a seguinte pergunta, né? O cara pergunta para Jesus o que ele pode fazer para herdar o reino dos céus. É verdade. Né? Então, amados, a resposta é só amar. Jesus amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não se preocupe, queridos, em fugir do inferno, em carimbar o teu passaporte para ir para o céu. O que Deus precisava fazer, Jesus já fez por nós. Verdade. Ele deu o sangue precioso dele na cruz para que eu e você pudéssemos ser enxertados nessa videira, para que a gente pudesse ser adotados nessa família celestial. Agora cabe a nós arregaçar nossas mangas e trabalhar em prol da família. Verdade. Amém, pastor? Vem para o reino de Deus, vem para a salvação. Jesus tem algo extraordinário na tua vida, na tua casa, na tua família. As portas das igrejas que pregam Cristo, o amor deles estão abertas para receber você. Essa é a tua estalagem. Você está ferido, mas essa palavra está vindo como vinho e azeite para levantar você. E pode ter certeza que Deus vai abrir uma porta para você entrar e você ser bem recebido e conhecer o verdadeiro amor com as feridas saradas. Show de bola. Queria pedir para vocês curtir esse vídeo, dar um like aí, e para poder espalhar a mensagem de Deus, o Evangelho, aos 4 cantos da terra. Amém, queridos? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Forte abraço e até a próxima.